Olá, gente. Espero que estejam todos bem. Então, no segundo trimestre agora, a gente vai dar início a um novo assunto, né? A gente vai começar a falar aí do segundo trimestre sobre o espaço agrário no mundo contemporâneo. Então, a gente vai dar uma ênfase muito grande, né, nesse assunto que é muito importante, tá bom? Só para a gente ter ideia, esse assunto em relação às questões do Enem, né, é o assunto que mais cai, é o tema que mais cai, a geografia agrária, tá bom? Então, nessas próximas aulas, acredito que serão 3 aulas, né, duas ou três aulas falando sobre a agricultura, o espaço agrário, tá bom? Vamos começar então, fazer uma introduçãozinha aqui. O espaço agrário é aquele espaço em que se realizam as atividades econômicas, né, relacionadas sobretudo ao setor primário. Relembrando aqui rapidinho, existe uma divisão clássica dos setores da economia, né? O setor primário, secundário e o terciário. O primário é o que abrange a agricultura, pecuária e extrativismo, justamente o setor que nós vamos estudar, né? O setor secundário é o setor que está relacionado diretamente ao setor industrial, de transformação da matéria-prima, né? E o setor terciário está ligado às atividades comerciais e também às atividades de prestação de serviço, tá bom? Vamos nos ater nas próximas aulas ao setor primário da economia, tá bom? O espaço agrário, ele também corresponde à estrutura fundiária, que é um modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas também, em um determinado espaço. Para a gente conhecer a estrutura fundiária de um país, precisamos levar em consideração a quantidade de propriedades, né, o tamanho dessas propriedades e a distribuição social espacial das propriedades rurais na área analisada. Então, tudo isso é regido por um conjunto de leis e normas, tá bom? Então, é isso aí que a gente fala de espaço agrário, né, que está relacionado a tudo isso que eu falei e também à estrutura fundiária, tá bom? As atividades agrícolas e pecuárias, elas são desenvolvidas aí pelos seres humanos pelo menos há uns 12 mil anos, né? É o período que a gente chama de período neolítico. E ao longo da história humana, os vários povos que habitavam o planeta nesse período, né, eles foram aprendendo a cultivar diferentes tipos de alimentos. Por exemplo, na Ásia, se cultivou muito o trigo, o arroz, a cana-de-açúcar. Na Europa, por exemplo, a gente pode citar o cultivo da aveia, do centeio, da beterraba, entre vários outros, né? E aqui na América, culturalmente falando, né, a gente tem o cultivo do milho, da mandioca, do cacau, né? Como essas culturas são as culturas mais antigas de cada continente. E a partir do momento em que os seres humanos eles passaram a cultivar os seus próprios alimentos, eles também passam a fazer a domesticação e a criação de animais, e isso automaticamente possibilitou a fixação do ser humano em determinados lugares, né? Porque antes eles eram nômades, ou seja, eles percorriam longas distâncias em vários lugares em busca de alimentos que pudessem ser coletados, eles eram povos coletores, né? Deixando então a condição de nômade, passando a ser conhecidos como povos sedentários, ou seja, eles não precisam mais se locomover grandes distâncias para buscar o alimento, porque eles vão produzir o próprio alimento, tá bom? Então essa sedentarização contribuiu para aumentar significativamente o contingente populacional, e a gente também pode dizer que a agricultura, de certa forma, foi importante para a subsistência de diversos grupos humanos e também contribuiu ainda para a manutenção da espécie humana na Terra, beleza? Ou seja, houve um aumento populacional, a agricultura possibilitou um aumento populacional no período neolítico. Continuando aqui, gente, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária só foi possível porque os seres humanos criaram alguns instrumentos, né, como arados, as enxadas, as foices, por exemplo, né, e também foram desenvolvendo novas técnicas de cultivo, né, como a irrigação, que vocês sabem muito bem o que é, né, quando você joga água na planta, né, tem uma imagem ali mostrando de um rapaz molhando uma plantação, né. Também a técnica de pousio, que é o ato de interromper o uso de uma determinada área de plantio durante certo tempo, passando a utilizar uma outra área, né. O pousio
ele respeita as condições naturais do solo, as condições naturais do solo, né, impedindo o seu desgaste, já que após o plantio de uma cultura por um determinado período, há um certo descanso dessa área que foi utilizada como plantio, né? Então, para que o solo consiga se recuperar as suas propriedades, eles dão essa pausa ali de cultivo naquela região ali, naquela área ali, tá bom? Ali naquela primeira imagem ali, eu coloquei uma foto, né, que pode representar muito bem essa questão, né? Enquanto uma área tá bem verdinha, a outra área está ali em descanso, né? Então, o pousio é isso, tá? Você descansa uma terra e vai utilizar outra para aquela terra ali recuperar as suas propriedades naturais, tá bom? Depois de alguns anos ela volta a ser utilizada, tá bom? Outra técnica de criação muito importante desenvolvida nesse período foi a transhumância, que é a migração periódica dos rebanhos realizados em diferentes épocas do ano em busca das melhores pastagens. Ali na terceira imagem ali a gente tem um grande número de gado, né, de animais se locomovendo. Aqui no Brasil ainda se utiliza muito essa técnica. Por exemplo, no sul essa prática é muito comum entre os gaúchos. E na região do Pantanal também, porque lá os vaqueiros eles realizam a transferência do gado de áreas que serão alagadas, né, lá nos meses de dezembro, janeiro, durante o verão, levando para terras mais altas e terras secas, né, porque 80% da planície pantaneira ela fica debaixo d'água. É a maior planície alagável do mundo, tá bom? Então, quando chove muito, tem poucas áreas para ser ocupada pelo gado. E essas áreas são as áreas mais altas e o rebanho é levado para lá. Então, se utilizando dessas técnicas que eu disse anteriormente, os seres humanos passaram a ter um maior controle sobre os processos naturais. Como resultado disso, conseguiram ter colheitas mais fartas e também rebanhos mais sadios. Então, aumentou a produção e a produtividade em grande escala. O desenvolvimento da agricultura não só mudou a forma de produção de alimentos, mas mudou também a forma de organização em torno do trabalho. Por exemplo, graças ao desenvolvimento da agropecuária, ao longo de sua história, passou a ocorrer uma divisão de tarefas dos grupos sociais. Assim, um grupo de pessoas fazia o preparo, outro grupo realizava o plantio e outro, por exemplo, poderia fazer a colheita, né? Então essa é a divisão. Isso, de uma certa forma, acabou estreitando bastante as relações entre os indivíduos e ampliou ainda mais os laços culturais e sociais das populações campesinas do passado. Beleza? Vamos passando aqui adiante. Vamos falar agora sobre a agricultura comercial moderna, tá bom? A agricultura comercial, que é também chamada de agricultura moderna, que é também chamada de agronegócio, né, ou agrobusiness, né, é um termo mais chique, está baseada em sistemas de produção no qual se investe pesadamente em equipamentos tecnológicos, como maquinário moderno, como tratores, colheitadeiras, arados, sementadeiras, irrigadores, né? Os caras fazem uso até de aviões para fazer a pulverização dos agrotóxicos nas suas fazendas. Então, a quantidade de recurso tecnológico investido nessas fazendas são gigantescas. Além disso, a produção acontece em grande escala, aproveitando assim enormes territórios de plantação. A produtividade também é bastante alta, assim como os investimentos. Nesse tipo de produção, os índices de eficiência eles são fundamentais. Tá? As fazendas elas são feitas para produzir muito, ter uma alta produtividade. Essas propriedades, em sua grande maioria, são latifúndios monocultores, ou seja, são grandes porções de terra com um número reduzido de produtos cultivados. No auxílio da produção ainda são utilizados, além desses modernos equipamentos, né, nós temos também equipamentos que vão fazer uma previsão bem precisa do tempo, né? Eles fazem também a correção do solo, né, que tem como principal objetivo estabelecer o equilíbrio químico do solo para que as plantas se desenvolvam de forma saudável. Por exemplo, na região centro-oeste do Brasil, né, o solo é muito ácido,
Assim, é feita a chamada, que a gente chama de calagem do solo, né? Que é feita através da adição de calcário no solo. Isso deixa o solo em condições mais adequadas para a realização do plantio. A partir do final do século XIX, o consumo de alimentos pela população e também de matérias-primas agrícolas pelo setor industrial atingiu patamares até então sem precedentes na história das sociedades capitalistas. E então, na segunda metade do século XX, esse consumo aumentou ainda mais, né? Espero que vocês estejam lembrados das nossas aulas de demografia, porque foi nesse período que ocorreu aquela grande explosão demográfica no mundo, né? E foi também nesse contexto que surgiu também a teoria neomalthusiana, onde os países subdesenvolvidos começam a se industrializar, entrar num processo de transição demográfica, diminuindo as suas taxas de mortalidade e mantendo as altas taxas de natalidade. Então a população ela se eleva bastante, tá bom? Então, para que fosse possível suprir toda essa demanda de alimentos e também, a gente pode dizer, de matérias-primas, as empresas ligadas principalmente ao setor químico e metal mecânico, e também os governos de países industrializados começaram a investir muita grana no desenvolvimento de tecnologia no setor agropecuário. Então, a ampliação das áreas cultivadas, a ampliação das áreas de pastoreio, que é a criação de animais, aumentou bastante, tá bom? E fez com que a produtividade no campo desse um salto muito alto, tá? E também a qualidade do produto obtido por área de lavoura de criação também, tá bom? Qualidade entre aspas, né? Porque depois a gente vai falar por que não tem tanta qualidade assim. Como esse sistema agrícola é uma agricultura comercial, não é de estranhar que boa parte das propriedades rurais é administrada como uma empresa, ou seja, todos os custos de produção eles são controlados em todas as etapas de produção, visando sempre a obtenção de lucro, né? Desde a escolha das sementes, passando pelo preparo do solo até a fase da colheita. Tudo isso tem que ser minuciosamente planejado para que gere o lucro desejado para aí os latifundiários. Então, galera, nesse contexto surge a chamada agropecuária comercial moderna, né? Só fazendo uma recapitulaçãozinha. Ela é caracterizada pelo uso intensivo de recursos tecnológicos e também de insumos agrícolas, como adubos químicos, pesticidas, sementes geneticamente modificadas, selecionadas, né, uso de vacinas nos rebanhos e por aí vai. E como eu disse anteriormente, com essa modernização do campo, a agricultura e a pecuária tornaram-se atividades econômicas geradoras de lucro, né, e isso fez com que houvesse a introdução das relações capitalistas no espaço agrário. E isso tanto nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Alemanha, quanto nos países subdesenvolvidos de industrialização tardia, que a gente chama de países emergentes, como México, Brasil, Argentina, África do Sul, Chile, entre outros que a gente poderia estar citando, tá bom? Então, assim, na agricultura comercial moderna, a terra e os produtos que são extraídos dela não são mais vistos como alimentos, né, mas são considerados como mercadorias que possibilitam aos donos dos meios de produção, que são os fazendeiros, a galera da agroindústria, os banqueiros, né, que emprestam dinheiro para a produção, e os comerciantes. Então, esses caras aí que fazem parte da cadeia do agronegócio, eles lucram e lucram muito. E todo esse povo passa a acumular cada vez mais riquezas, né? E só para a gente citar, aí dar nome aos bois, literalmente, né? A gente está falando de indústrias, de agroindústrias bem famosas, né? Estou falando da Friboi, da Seara, da Sadia, da Perdigão e vários outros grandes fazendeiros que ficam aí no anonimato, que não são muito famosos. Vamos continuar aqui. Como é que é a mão de obra, né, nessas fazendas? É uma mão de obra altamente especializada, tá bom? Atualmente, os recursos aplicados na agropecuária comercial moderna exigem que a produção seja acompanhada por mão de obra bastante eficiente. As pessoas têm que estudar muito para trabalhar numa empresa dessa, numa fazenda dessa, né? Aí eu estou falando de técnicos agrícolas, de engenheiros agrônomos, veterinários, biólogos, além de diminuir
o número de trabalhadores nas propriedades rurais, já que as máquinas acabam substituindo grande parte da força de trabalho humana, sobretudo as pessoas que não possuem mão de obra menos qualificada. São as pessoas mais, infelizmente, as pessoas mais pobres acabam perdendo o seu posto de trabalho para uma máquina, né? É o que a gente chama de desemprego estrutural. Dificilmente eles vão reaver o seu emprego novamente. Repare aqui no gráfico que a quantidade de pessoas que trabalham no campo vem caindo vertiginosamente, principalmente a partir da década de 40. Isso no Brasil, em praticamente todos os países que praticam agricultura comercial bem forte, né? Aqueles que eu falei antes. Então a gente vê aqui um declínio da população economicamente ativa no setor primário da economia, né? Então, população economicamente ativa é um nome dado às pessoas que estão trabalhando ou estão tentando se inserir no mercado de trabalho. Se a gente observar ali, no gráfico ali, as pessoas que trabalham no setor primário são justamente aquelas pessoas representadas ali na barrinha verde. Repara que essa barrinha verde só tem diminuído ao longo dos anos, né? Ou seja, as pessoas estão perdendo seus empregos. Tá? Tranquilo? Uma das principais características da agricultura comercial é a produção baseada na monocultura, ou seja, uma produção ou cultura de apenas um único tipo de produto agrícola, tá? Ou um reduzido número de produtos agrícolas. Isso é mais comum nas médias e nas grandes propriedades rurais. Lembrando que as grandes propriedades rurais a gente chama de latifúndios, beleza? E a realização da monocultura desencadeia diversos danos ao meio ambiente, né? Cultivar uma única espécie provocará sérios problemas ao solo, né? Como pode levar o solo à exaustão, né? Que vai levar ao esgotamento de seus nutrientes e, consequentemente, o empobrecimento desse solo. Outro problema associado ao cultivo recorrente de uma espécie em uma mesma área é o uso intensivo de agrotóxicos, né? E também fertilizantes químicos empregados para controlar as pragas e as plantas chamadas que a gente chama de plantas daninhas, né? São aquelas plantas que crescem espontaneamente e acabam prejudicando as lavouras. Então eles usam esses remédios justamente para controlar isso. E o uso desses defensores agrícolas, né, com certeza vai provocar também a contaminação do solo, né? E, consequentemente, vai contaminar os lençóis freáticos, que é aquela água da chuva que fica armazenada no subsolo, e, consequentemente, vai contaminar também os corpos hídricos ao redor, falando das lagoas, dos rios que ficam ao redor daquela região produtora ali, que usa agrotóxico. Tá? Então, a poluição da água vai causar também a contaminação da vida aquática, e isso vai provocar ainda mais um enorme desequilíbrio ecológico. Tá? Infelizmente, nós aqui no Brasil, né, nós brasileiros somos os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Tá? Em média, cada brasileiro ingere entre 7 a 8 litros de agrotóxicos por ano. Né? Voltando a falar um pouquinho sobre a monocultura, para que ela seja realizada, é preciso também que a área seja preparada, né? Essa preparação é feita através de um desmatamento e também pode ser feita através de queimadas. A gente está vendo ali, né, naquela foto ali, nas imagens da esquerda ali, né, as queimadas e uma grande área sendo desmatada ali. Aquilo ali é a preparação para se fazer o plantio, tá bom? E isso na Amazônia, esse ano e no ano passado, tem sido bem recorrente, tá? E pior de tudo é que o próprio governo, né, incentiva esse tipo de prática através do Ministério do Meio Ambiente, né? Um camarada chamado Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, né? Ele ainda promove esse tipo de atitude, de atividade dentro da floresta amazônica. É bem paradoxo mesmo, né? Porque o ministro do Meio Ambiente incentivar a destruição do meio ambiente é coisa bem paradoxal mesmo. Tá? E quais as consequências disso? Só para a gente ficar aqui no quesito ambiental, nem falar das questões sociais, a gente pode citar aí as alterações climáticas, a gente pode falar também da perda da biodiversidade, que pode levar à extinção de diversas espécies de animais e plantas.
tem plantas que devem ter sido queimadas aí, né, na floresta amazônica, que elas nem nunca foram estudadas, nem foram catalogadas, nem conhecidas por nós, elas foram, né? Além disso tudo, a gente tem, né, a aceleração do processo de desertificação, a erosão do solo, entre várias outras consequências que o desmatamento e as queimadas indiscriminadas podem provocar, tá bom? Continuando aqui, falando sobre a agricultura comercial moderna, a maior parte da produção do agronegócio brasileiro, né, ele é voltado para a exportação, principalmente países como a China, Estados Unidos, Argentina, países da Europa, também países do Oriente Médio. A produção desses produtos para a exportação surge através de uma demanda imposta por grandes corporações transnacionais, ou seja, aquelas que atuam em vários lugares em vários países do mundo, né, do setor, principalmente ligado ao setor alimentício. Elas decidem quais são as matérias-primas de seu interesse, quais são os produtos que vão ser cultivados ou criados, e eles influenciam também diretamente nos preços dos produtos agropecuários no comércio internacional. A gente pode ver aqui nessa tabelinha aqui que os gêneros agropecuários mais valorizados no mercado internacional, produzidos por meio da agricultura comercial moderna, agropecuária comercial moderna, né, que se destacam aí, a gente tem o milho, o trigo, a soja, o gado bovino, o gado suíno e também as aves, né. Na tabelinha também a gente pode ver os maiores produtores mundiais de cada produto, né. Também a gente pode ver a posição do Brasil nos quadros em que ele aparece, né. Por exemplo, somos o terceiro maior produtor de milho e criadores de aves do mundo, né, e também somos o segundo maior produtor de soja e criadores de gado bovino do mundo. Então o Brasil é um grande país agroexportador. Nós produzimos muito, nossas safras batem recordes ano após ano, tá bom? Mas só que esses produtos são justamente os produtos que são ligados à agricultura comercial, agricultura de exportação, tá bom, gente? É isso aí que eu queria falar para vocês hoje, a gente fazer uma introduçãozinha e falar sobre a agricultura comercial moderna. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre outros tipos de agricultura, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente por e-mail, né, através da escola, através dos coordenadores, e espero revê-los brevemente. Falou? Tchau, tchau.